Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje a gente vai estar falando o que está acontecendo com a Federação da Itália. Aqui quem fala com vocês é o Ícaro Moura. Está começando mais um vídeo do canal Mais 10 Futebol Clube. E antes de mais nada, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixem o sininho, ativem o sininho, curte, comente, compartilha, tá? Para não perder nenhum conteúdo como esse. E depois eu te conto. Até lá. Você consegue imaginar uma seleção que já foi 4 vezes campeão do mundo, uma das maiores histórias do futebol, simplesmente ficar de fora de uma Copa do Mundo? Ou de 3 Copas do Mundo? Pois é. E o mais interessante é que isso não aconteceu uma vez, né? A Itália já passou por isso recentemente. E agora existe um enorme temor de que a história possa se repetir, né, pela 4ª vez. Mas como uma seleção tão tradicional chegou a esse ponto, e é sério que a Itália realmente corre o risco de ficar novamente fora da Copa do Mundo, pelo que está acontecendo provavelmente. E hoje você vai entender toda essa história, tá? E primeiro antes, né, da gente poder entender essa história, né, a Itália é uma das seleções mais tradicionais do planeta. São 4 títulos mundiais, grandes jogadores, clubes históricos e uma camisa que sempre colocou medo nos adversários. Mas existe um problema, tá? Nos últimos anos a Itália simplesmente deixou de ser aquela Itália que todo mundo conhecia, né? Uma das maiores seleções do mundo. E o mais interessante é que em alguns momentos parecia que tudo estava voltando ao normal, né? A Itália conquistou a Eurocopa de 2020, né, derrotando a Inglaterra na final, né, nos pênaltis. Parecia o começo de uma nova era. Só que depois disso, tudo começou a desmoronar, tá? Isso é um ponto para a gente estar levando em consideração, seria o trauma de 2018. Para entender a situação atual, precisamos voltar a alguns anos. Em 2017, a Itália enfrentou a Suécia na repescagem das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O resultado, a Itália perdeu a classificação. E pela primeira vez, desde 1958, os italianos não disputaram uma Copa do Mundo. Foi um dos maiores fracassos da história do futebol italiano. Mas muita gente pensou que foi apenas um acidente. Só que não foi isso que aconteceu, tá? Esse é um ponto. Outro ponto seria eles voltaram a ficar fora. Depois veio a Eurocopa de 2020, a Itália foi campeã, a torcida voltou a acreditar, né? E o futebol italiano parecia renascer. Mas então aconteceu algo simplesmente absurdo. Nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022, a Itália terminou atrás da Suíça no grupo, né? Pela Suíça, que não tem tanta tradição assim em uma Copa do Mundo, e precisou disputar a repescagem. O adversário foi a Macedônia do Norte. Era uma oportunidade perfeita para os italianos voltarem à Copa do Mundo. Se passassem, pegaria provavelmente Portugal. Só que o que aconteceu? Nos minutos finais, a Macedônia do Norte marcou e a Itália perdeu por 1-0, ficando fora de mais uma Copa do Mundo, né? E foi isso que aconteceu, eles ficaram fora de mais uma Copa do Mundo, dessa vez a Copa do Mundo de 2022, pela 2ª vez consecutiva. É difícil até explicar o tamanho desse fracasso. Acho que foi um dos maiores fracassos da seleção italiana, né, nos últimos tempos. Esse é um ponto. Outro ponto seria, e agora? É justamente aqui que a situação fica assustadora, porque depois de tudo isso, poderia imaginar que a Itália teria aprendido com os erros,
né, umas más administrações. Mas a Itália continua enfrentando problemas. Falta de regularidade, dificuldades para encontrar novos protagonistas, pressão enorme sobre os treinadores. É uma geração que ainda tenta encontrar um novo líder dentro de campo, né? Não tem um jogador ali que pode decidir os seus jogos. A pergunta que fica é: a Itália conseguiu realmente se encontrar? Ou estamos vendo o começo de mais uma crise? Provavelmente. Esse é um ponto. Outro ponto seria: o problema não é só dentro de campo. Existe outro detalhe importante: o problema do futebol italiano não está apenas na seleção, está também nos times, né? O futebol italiano também enfrenta desafios estruturais. Os clubes precisam competir financeiramente com gigantes de outros países. Os estádios italianos também são mais uma questão importante porque estão envelhecendo. E existe uma discussão enorme sobre a formação de jogadores, né? Eles não conseguem formar jogadores. A maioria que joga lá são gringos, enquanto outros países conseguem revelar talentos constantemente. A Itália muitas vezes sofre para encontrar jogadores capazes de assumir o protagonismo da seleção, né, por não formar jogadores. Isso acaba aparecendo dentro de campo, porque não tem um jogador que pode decidir, não tem uma estrela lá dentro, tá? E agora, pensando comigo, uma seleção que ganhou uma Copa do Mundo em 2006, ganhou a Eurocopa em 2020 e que tem 4 títulos mundiais, poderia simplesmente passar anos sem conseguir disputar um torneio de Copa do Mundo? Isso não é normal. E, na minha opinião, não é talvez a justificativa que torne a situação da Itália uma das coisas mais inacreditáveis do futebol mundial. Esse é um ponto. Outro ponto seria a nova geração. Mas existe esperança. A Itália ainda possui jogadores talentosos e poderia construir uma nova geração competitiva. O problema é transformar talentos em uma equipe realmente forte, porque a Copa do Mundo não é apenas sobre ter bons jogadores, mas ter um time também, ter um treinador, e sob pressão, experiência que talvez eles não vão ter, uma mentalidade que talvez eles não vão ter, e principalmente saber decidir quando você mais precisa. E essa foi exatamente o problema da Itália nas últimas eliminatórias. E só pra gente estar encerrando aqui, e agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que a Itália pode voltar a competir em uma Copa do Mundo? Ou ainda vai demorar um pouco mais? Lembrando que vai subir de 48 para 64 seleções. Ou você acha que a seleção italiana ainda está muito longe daquela equipe que assustava qualquer adversário? Deixe aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para um próximo conteúdo. Espero você no próximo conteúdo, então. Então esse foi o vídeo e até o próximo. Tchau, tchau.